Benvenuti a tutti gli studenti del settimo anno, mi chiamo Ed e oggi siamo qui per mais uma classe. Come on, Ed. This is an English class, not Italian. Ah, silêncio, João! Ok, silêncio, Ed. Ok, então hoje a gente vai continuar aí, estamos aqui com o João. Good morning, João. Morning. Morning. Então, estamos aqui para uma outra, vamos continuar hoje a aula ali em Verona, aquela aula que a gente começou semana passada. Se você não viu a aula, tá lá no repositório, a primeira parte, mas não tem problema se você não acompanha a aula, a gente consegue, pela aula de hoje, também entender tudo. A gente vai trabalhar um outro aspecto da aula, tá bom? E aí também tem os materiais da aula de hoje, são aqueles materiais de sempre, né? Your Notebook, a Pen or Pencil e o seu cadernação. A gente vai trabalhar o volume 3, página 82 e 87, mas a gente já fez os exercícios dele na aula passada, tá? Então, lembrando, já falei do repositório, né? E também, antes de a gente começar aí, que a gente vai falar um pouquinho da lição 2, falar um pouquinho das competências socioemocionais aí um pouquinho, que a gente vai ter, volta aqui comigo para o diretor, né, vai aparecer aqui no GC, sobre a pesquisa que está sendo feita sobre socioemocional. É uma pesquisa rapidinho, você vai entrar lá no SED, vai olhar no menu aluno, é uma pesquisa sobre toda essa situação que a gente está passando, como é que vocês estão, né, e a gente vai ter ações depois relacionadas a isso. Lembrando também que no final da aula também tem uma enquete aí para você responder sobre o que você achou da aula, então também a gente sempre pede para que vocês coloquem lá, porque tem dúvida, sugestão, crítica, sempre é bom para a gente melhorar, certo? That's it. Então, without further ado, vamos começar com a aula. Na aula passada, a gente viu sobre o Can you write about the tourist attractions in your city? Então, sobre que você responder sobre os lugares aí, né? Então, tem a pergunta aqui na tela, a gente vai deixar a pergunta na tela, eu vou perguntar aqui para o João, mas vamos deixar essa pergunta na tela, que a pergunta é: Where do you live? Where do you live? Eu não consigo fazer funcionar a caneta. Ok, aqui vem. Então, where do you live? Onde você mora. A gente acabou de explicar isso aqui lá na aula do sexto ano, né? Que do you live, então, onde você mora. Where é onde, e o você, live é mora. O do é só para fazer a pergunta, né? Então, where do you live? Onde você mora. Então, você vai responder lá. Então, no caso aqui, né? I live em São Bernardo, né? E aí, what are the tourist attractions in your city? Quais são as atrações turísticas da sua cidade? Aí você pode colocar, here you can visit the Estoril Park. Coloquei aqui. Então eu quero que vocês respondam agora no chat onde vocês moram. E aí vocês colocam lá, coloquem também as atrações aí que você pode visitar. Então vamos lá. Se vocês quiserem convidar a gente para os lugares, também podem, né? João, what can you do in... Vamos deixar a pergunta na tela, diretor. Yes. Só o pessoal respondendo, a gente vai interagir aqui, mas deixa a pergunta na tela só para pegar a interação. João, what can you do in São Roque? In São Roque, okay, you can visit the wine tour, the wine trail, o caminho do vinho, which is a very nice place, and it's a resort now, it's a resort city. Okay. So you can ski there too. Também dá para esquiar. We have some answers here. People are saying, I live in Tupã. Pro Fernando falou pra gente. And I love Embu das Artes. It's a tourist city. And yeah, that's what we have here coming up. Good morning, Jorge Barbosa Moreira. Pessoal lá da escola Jorge Barbosa Moreira. So, Embu das Artes. Embu das Artes, okay, yes. Very nice. Okay. I visited there last Sunday. Last Sunday. Okay. So very nice. It's a nice place, yes, full of things to see. And the food is amazing. Ah, yes. Good to know, good to know. Is it far from São Paulo? No, 40 minutes. 40 minutes, yeah, okay. It's very near. Ah, good, nice. Good place. Então, aqui fica a lição de casa para vocês. Vocês falarem sobre a atração turística aí da sua cidade. Vocês podem compartilhar lá nas redes sociais também. Marca hashtag EnglishCMSP. A gente sempre dá uma stalkeada ali. Tem o pessoal que posta o link lá no meu YouTube. Ou manda lá pro João no Instagram. Então, vocês têm a mania de ter aí como compartilhar com a gente. Aí às vezes a gente coloca até na aula, né? Como sexto ano mesmo, tem o pessoal que a gente colocou alguns vídeos também. Certo? Então, sempre participem aí. Também a aula... Vocês fazem parte da aula, né? Então, continuando aqui na aula, na aula passada a gente viu aqui esse mapa, né, que tinha um treasure hunt para você descobrir aí como é que as coisas que tem em Verona, né? Então a gente falou um pouquinho de Verona, ficou aquela vontade de viajar, né?
Então, tem várias partes turísticas aqui de Verona e tal, então fica o mapinha. E agora a gente tem uma pergunta para vocês. Ó. A gente vai passar o vídeo, você não tem que entender tudo do vídeo, mas eu quero que vocês peguem o contexto. Então, watch the video, what did they do em Verona? O que eles fizeram em Verona? Então, vocês podem colocar e responder em português ou em inglês. Responder em inglês melhor. Se quiser responder em português, não tem problema. Então, enquanto está rolando o vídeo, vou respondendo ali. Se você quiser depois esperar um pouquinho para mandar, deixar em tela cheia para você conseguir assistir melhor, o vídeo está legendado, certo? Então, vamos lá. Let's see the video. Have fun. 2019, my friend Alessandra and I went to Verona. We took a train in Milan and about 1 hour later we arrived there. We stayed at a nice hostel 10 minutes from the train station. We visited Casa de Giulietta. It is a touristic place where you can find the statue of Juliet, based on the character in William Shakespeare's plays, The Divine Comedy, and some other Italian versions from the 14th century. In the entrance of the small castle, there is an alley where the tourists leave love letters and letters to Juliet. Those letters inspired a movie in 2010. In different parts of the city there are also the tombs of Romeo and Juliet, although they are believed to have been fictional characters. The rises is the moon and Juliet is the sun. Juliet, Juliet, Alessandra, Alessandra. We went sightseeing in the main square, where there is an arena in which in the past there used to be gladiators fighting, but now there are concerts and theater plays. There are cathedrals and many statues, and each one of them have their own history. We also saw squares, fountains, castles, and ruins. At night we had dinner at a restaurant, we ate pasta, and had as dessert tortino fol dente al cioccolato con gelato alla vaniglia, a small hot chocolate cake that has crunchy rind but a soft and creamy filling with vanilla ice cream, or lava cake, how it would be called in USA. We found it strange that it was described as il tortino di cioccolato con cuore morbido, but morbido in Italian means soft. In the following morning, we climbed to the highest part of the city, where there is a park called Campo Ghiocchi. There, you can see the whole city. In the afternoon, we walked along the river, and then parted ways. Alessandra went to Venice, and I went to Perugia. Okay, João, so what did the people say? Amazing, beautiful images there, Ed. Very good video. Well, we have some answers from the previous question, and we have there people, I live in Araçatuba, and I live in Diadema. A aluna Ariadne falou, I live in Guarulhos, and I live in Osasco here. And then Pro Angela mandou pra gente uma das respostas, House of Juliet. House of Juliet. Ok. Okay, and that's it for a while. Muitas dicas de turismo aqui no chat rolando aí, dos aqui, lugares que você pode visitar, né, na cidade de São Paulo. Jacareí, you can Jacareí. visit Rancho Remanso, tá certo. Okay, good, yeah. Então, vocês perceberam que no vídeo, né, o vídeo tá falando de um passeio, né, não tô ostentando, tá, gente, é o tema da aula, mas aí tinha ali, muitos deles estão no passado. O passado a gente viu bastante no segundo bimestre, né, a gente vai retomar também no quarto bimestre, e nesse bimestre, gramaticalmente, está falando mais do verbo can, que a gente já tem algumas aulas preparadas sobre ele, né, tal. Mas é bem legal a gente rever um pouquinho dessa parte do passado, até porque, né, chegando no fim do ano, está todo mundo já entendendo como é que funciona, né? Vamos dar uma olhadinha então? A gente, no material de vocês, lá no volume 3, na página 79, vamos ver se foi aqui, ó, na página 79, tem uma tabelinha, né? E essa tabela eu já coloquei a resposta para vocês aqui, tudo bem, né? Os professores não me matem, né? Mas aí você tem os verbos e o verbo no passado. E aí, o que acontece, né? A gente tem os verbos regulares, que são aqueles verbos que a gente coloca ed,
E tem os verbos irregulares, que a forma dele é diferente. Eu já expliquei isso em algumas aulas antes daqui. Então, received, você coloca ed, agora go é went e tal. Bom, vai aparecer de novo aqui na tela para vocês. Tem aqui o texto, é a transcrição do que eu falei nesse vídeo que a gente acabou de mostrar para vocês. Vocês que vão fazer agora. A gente tem alguns verbos, então, por exemplo, in 2018, my friend Alessandra and I went to Verona. Esse went aqui é o verbo, ele está no passado. O went é passado de go, então aqui nesse caso ele é irregular. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer a leitura do texto, e aí vocês vão escrever no chat quais são os verbos do passado. Vocês podem colocar irregular, coloca a letra I, 2 pontos, e coloca quais são. O R, 2 pontos, que falar que é regular, também quais são. Então vocês não precisam escrever, colocar um por um, pode colocar todos de uma vez, tá? Então vocês vão colocar os verbos e se estão no passado regular ou passado irregular. Como é lembrando de, o passado regular é aquele que tem ed no final. O irregular é aquele que o verbo muda totalmente, certo? Vamos lá, a gente vai colocar o vídeo também, o vídeo vai aparecer na miniatura aqui para vocês, e aí vocês vão respondendo no chat. Let's go, have fun. In 2019, my friend Alessandra and I went to Verona. We took a train in Milan, and about 1 hour later, we arrived there. We stayed at a nice hostel 10 minutes from the train station. We visited Casa de Giulietta. It is a touristic place where you can find the statue of Juliet, based on the character in William Shakespeare's plays, The Divine Comedy, and some other Italian versions from the 14th century. In 2019, my friend Alessandra and I went to Verona. We took a train in Milan, and about 1 hour later, we arrived there. We stayed at a nice hostel 10 minutes from the train station. We visited Casa de Giulietta. It is a touristic place where you can find the statue of Juliet, based on the character in William Shakespeare's plays, The Divine Comedy, and some other Italian versions from the 14th century. Ok, Ed, we are back and we have some answers. Temos algumas respostas aqui. A Pro Maria Dani mandou pra gente regular, os verbos regulares. Visited, arrived and stayed. E depois tem mais uma aqui da Pro Marine, que falou pra gente arrived and stayed. A aluna Isabela mandou também pra gente arrived e stayed, com o ED lá no final, bonitinho. E tá subindo agora. A Kawane mandou regular, arrived, stayed, visited. Irregular, went. Ok, very nice, that's it. Então, ó, vou dar uma olhadinha aqui no texto, então, aqui, olha só. Então, my friend Alessandra, minha amiga Alessandra e eu fomos para Verona, went to Verona, deixa eu marcar aqui. Então, eu vou colocar de caneta mesmo, gente, porque eu vou escrever também, então. Esse went aqui, ele é o passado do verbo go, né? Então, se eu falo I go, eu vou, mas aí eu vou para a escola todo dia, né? É o presente, né? É uma coisa que você faz com uma rotina. Agora, quando é passado, passado de go é went. We took a train. Esse took aqui é o passado do verbo take, né? Então, take é pegar. We took a train. Nós pegamos um trem em Milão. And about 1 hour later, we arrived there. Arrive, que é chegar. Arrive sem o D no final, né? Como você já tem. Vou colocar aqui em cima. Arrive, ele já tem o E, então não preciso colocar o ED, só coloco o D, para ficar no passado. Então, chegamos lá. We stayed at a nice hotel. Stay é ficar, passado, coloco o ED no final. Então, stayed at a nice hotel. Ficamos num albergue, né? 10 minutos da estação. We visited, mesma coisa aqui, né? A gente tem o visit, né? Que é visitar. Coloca o ED, nós visitamos. Nós visitamos a casa de Giulietta, né? É um lugar turístico, a tourist place where you can find. Olha aqui, esse can aqui, ele tem a ver, vou mudar agora para um marca-texto. Esse can aqui é o que a gente também tem, uma habilidade que a gente está vendo nesse bimestre, que é o can aí você pode encontrar. Então, you can find. Então, tem a ver aqui com o que a gente já viu em algumas aulas, né? Que você pode encontrar. Então, quando a gente usar o can,
a gente só usa o verbo depois da mesma forma, né? We can find the statue of Juliet. Toma cuidado aqui com essa palavra aqui, based, né? Esse based aqui parece que está no passado, mas ela não está no passado. Quando a gente vê lá na tabela de verbos, você no livro tem infinitivo, que é a primeira coluna, o passado, que é a segunda coluna, e o particípio passado, que é a terceira coluna. Parece complexo, mas não é. Tá? Então, por exemplo, quebrar, presente ou infinitivo. Quebrou, passado. Quebrado, particípio passado, igual português. Então, quebrado, roubado, encontrado, achado. Então, você vai sempre usar particípio passado. Esse aqui é baseado nos personagens, tá? Então, tem que tomar cuidado, que parece que está no passado, mas não é. Mas é a mesma coisa do passado, é regular também. Então, baseado nos personagens de Shakespeare, das peças de Shakespeare, a Divina Comédia, e outras versões italianas, né? E é uma coisa que pouca gente sabe. Mas Romeu e Julieta, na verdade, já aparece na Divina Comédia antes do Shakespeare. E já tinha poemas em italiano sobre Romeu e Julieta. Então, Shakespeare did not create Romeo and Juliet. He based his story on something. He based his story on that. Então, Shakespeare não criou Romeo e Julieta, ele criou a história ali por trás. Então, fez uma releitura, né? A gente trabalha muito lá em aula de português com as intertextualidades, né, professor André? Então, é isso. Bom, então vocês viram então que a gente tem os verbos aqui, né? Eles estão no forma regular, forma irregular. Então, é igual ao português, né? Eu comi batata, comeu, comi, dormiu, dormi. Gostei, gostei, não. Né? Então, a mesma coisa que acontece. Eu vou, eu fui, é irregular. Então, a gente tem... Em português é bem mais difícil, né? Só para pensar. Em inglês não, é só colocar ed no verbo lá ou a tabelinha, né? São 150 verbos. A gente precisa saber os 150 verbos de cor, João? Não, little by little. Little by little, aos né? pouquinhos a gente vai aprendendo. E lembrando que em inglês é aquilo, né? I went, you went, he went, todo mundo went. Todo mundo não tem todas aquelas conjugações que a gente tem em português. Então acaba ficando um pouco mais fácil mesmo. Exatamente, fica muito mais fácil, gente. Não precisa conjugar os verbos no passado. É só saber a forma do passado ali, se é regular ou irregular. Olha que simples, né? Vamos ver os exemplos agora? Como é que a gente faz perguntas com isso? Olha só, a gente tem as questions aqui. Então assim, ó. At night we had dinner at a restaurant. E aí a gente tem where did they have dinner? Onde eles estão? Então a gente tem três informações. À noite, eles jantaram. Nós jantamos, desculpa. We had dinner at a restaurant. No restaurante. Então, três informações. À noite, nós jantamos no restaurante. Então, where did they have dinner? Onde? At a restaurant. Então, a gente tem essas palavrinhas, né, para pergunta, né? What, where, how, que a gente viu lá no 6º ano. Agora, não era para aparecer a resposta, mas tudo bem. Aqui. A gente tem aqui, ó. When did they have dinner? Quando? Então, when. When, quando. Where, onde. Para fazer perguntas, a gente vai usar esse did aqui antes do sujeito. O que é o sujeito aqui? Sujeito, as pessoas envolvidas na história. Então, você, para fazer pergunta, você vai usar esses WH que estão aqui. Where, who, why, todas essas palavras que são relacionadas com pergunta, né? Tá? Que a gente já viu no 6º ano. A gente tem o verbo did para indicar que está no passado. O sujeito, que é a pessoa que fez a ação, a pessoa, ser, quem executou a ação, o verbo, e aí tem os complementos do verbo, certo? Então, where did they have dinner? Você tem que entender nessa aula o quê? Que você vai usar o verbo para usar a pergunta do passado, você tem que usar o did. É isso que vocês têm que entender na aula de hoje. A próxima pergunta, deixa eu limpar aqui a tela, porque, né? What did they do at the restaurant? Aqui é o seguinte, ó. O que eles fizeram no restaurante? Foram no restaurante fazer o quê, né? Talk to the manager. Talk to the manager, foram no restaurante, né? Talk to the manager. Andaram de tobogã, né, no restaurante. Não tem muita coisa aqui, né? Então, tem um detalhezinho aqui. Esse do aqui não é o verbo auxiliar do que a gente viu. É o verbo fazer mesmo, tá? Então, a gente tem o did. Esse did, ele é um verbo auxiliar. Ele não tem tradução, ele só indica que está no passado. Mas esse do tem tradução. Esse do aqui é o verbo fazer. Então, o que eles fizeram no restaurante. E aí a resposta tá, they had dinner, tá no passado, aí eles
jantaram. Cuidado que dinner não é verbo, você precisa do verbo antes. Dinner é jantar. Então, eles ficam ao pé da letra porque eles tiveram janta, né? Ficou estranho aí, mas é assim que funciona, tá? O verbo dinner não é I dinner, tá errado. I have dinner, I had dinner. Tem que usar o verbo have antes disso, tá? Pode usar it também. I eat dinner é menos comum, mas também pode acontecer, tá? Vamos para a próxima pergunta, ó. Who had dinner in Verona? Então, quem jantou em Verona? E aí coloquei Ed e Alessandra, né? Tá. Beijo, Alessandra. Ok. E aí, did they have dinner? Olha só, quando a gente começa a pergunta com did, como verbo auxiliar, é um tipo de pergunta que é uma yes or no question, né? Porque pergunta, eles jantaram no restaurante? Sim. Yes, they did. Então você pode responder de forma bem curta e grossa, né? Yes, they did. Se eles falarem yes, they had, vai estar estranho, vai ficar esquisito. A pessoa vai te entender, mas não é isso que a gente fala. Então, se a pessoa perguntou com did, geralmente você vai responder yes, they did ou no, they didn't, né? No, they didn't. E aí tem a pergunta, né? Did they have dinner at the hostel? Eles jantaram no albergue, né? I know they didn't. A gente tomou um café no Arena maravilhoso no hostel, mas não, tá? Vamos lá. Agora eu tenho aqui para vocês um exercício que a gente tem aqui. Vocês vão criar a pergunta para a informação que está aqui. Então a gente tem algumas informações em negrito. A primeira frase está: We ate pasta for dinner. A gente quer que vocês façam a pergunta, que a resposta eu posso responder We ate pasta for dinner, ou se responder só pasta, já é tal. Lembrando que pasta é massa, tá, gente? Pasta não é igual ao português, hein? Nós comemos pasta que não, pasta é massa, macarrão, pão, etc, tá? A segunda, we had tortino as dessert. Então aqui nós comemos tortino de sobremesa. Então a pergunta tem que ser a pergunta: o que vocês comeram de sobremesa? Aqui a terceira, Alessandra went to Venice. A resposta tem que ser Alessandra. Eu posso responder tudo inteiro, Alessandra went to Venice, ou eu posso só falar Alessandra, tá? E a última é I went to Perugia, certo? Então, vocês têm que lembrar de todas as palavras que estão aqui, né, que a gente já falou hoje, né, who, well, e por aí vai. Já está subindo alguns no chat, mas a gente vai deixar na tela a frase enquanto o João lê a resposta, né, João? Vamos lá. Legal. Já temos aqui a primeira, a number one. Okay. What did you eat? Very nice. Então, ó, what é uma pasta, né, uma coisa. Então, o que? What. Acho que eu já fiz aqui, né? Não, fiz. Não fiz. Ok. Então what did, que você tem que usar o did porque é pergunta, né? You. Aqui é we, então nós, né? vocês também é you, né? Não existe yous, tá? É you. E aí eat. E aí eu peguei, né? Deixei aqui um espaço porque a letra é muito grande, né? Obrigado aos professores que sempre traduzem minha letra para os alunos que não entenderam na aula. Ok. What did you eat? Legal. Isso. Poderia ser outra coisa também, né, João? Que aí acho que pro Maria também falou, né? Yeah, what did they eat for dinner? Isso, então what did you eat for dinner, né? Podia complementar, what did you eat? A Letícia mandou pra gente também what did you eat? Letícia lá da Pro Renata. Certo, bom. A segunda, we had tortino as dessert. Então, né, se subir alguma resposta já me fala, tá, João? Ok, vamos falando. Que o nosso tempo também tá quase chegando no quase final. Chegou lá. Então, ó, we had tortino as dessert. Tá aqui também uma coisa, então vai ser what. Né? A pergunta está no passado, então vai ser did. Né? Eu estou falando como nós comemos tortino como prato de sobremesa, então what did you também. O you had é passado do have. Então, what did you have for as dessert? Ou for dessert. Então, vou ter que colocar aqui porque não cabe. Pro Thaís mandou pra gente. What did you have for dessert? Isso, então poderia for dessert. Cuidado para não confundir dessert por desert, né? Que você comeu um deserto não dá muito certo, né? Exato. A terceira, a Alessandra went to Venice. Aí, se tiver alguém, você fala, João, mas não. Not yet. Então quem foi para ele? Então, who went
to Venice. Aqui, como o sujeito está oculto, digamos, mas o sujeito é o who, então você não precisa colocar o did. Então, tá? Who went to Venice. É só você trocar o nome da pessoa por who, tá? É só isso que é para fazer. Deixa eu mexer o who aqui, mais bonitinho aqui. Então, who é assim que escreve, tá, gente? E aqui, I went to Perugia. O Perugia é o lugar. Lugar é when. Where did you go? Did you go? Espero que vocês tenham gostado da aula. Pedindo de novo para vocês entrarem a partir de amanhã lá no SED para responder sobre a avaliação socioemocional. Também pedir para que vocês entrem na enquete, né, para falar sobre a aula de hoje. Thank you very much. Grazie mille, John. Thank you, Ed, for having me. And thank you. We have there André and Sidney that helped us as Libras today. Né? Nos ajudaram com Libras. É isso aí. Bye, everybody. See you next week. See you. Bye, bye.